Esse evento só é possível graças aos nossos patrocinadores, que eu gostaria de ressaltar, é a Unimed Campinas, a PwC, a Deloitte, a Fios, a Lemos Advocacia para Negócios. Esses são os nossos patrocinadores, eles é que tornam possíveis que a gente realize esses eventos. Tá? Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and to connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. Apoio, cuidado, compreensão. Só quem está perto sabe o que a gente precisa. E isso só a Unimed Campinas tem, já que há 50 anos faz parte da história da nossa cidade. Por isso, oferece 50% de desconto para planos participativos nos 3 primeiros meses. Esse é o presente de 50 anos da Unimed Campinas para você. Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
Então, como eu estava começando a dizer, então, olhando um pouquinho para o nosso lado, a gente, como pessoa, como ser humano, né, que tem que entregar resultado, a gente não é um KPI a vida o tempo inteiro. Né? A gente é KPI só das 8 às 6, 7, 8, 9, 10, depende a empresa, depende o cargo, depende o ramo. Então, para que a gente se entenda um pouquinho mais, assim, não se vendo como um fabricador, vamos dizer assim, um KPI maker, como a gente costuma brincar, né? A gente trouxe aqui uma pessoa que ela trabalha com um tema que a gente acha bem interessante. Tá? Ela é a Ana Alvarenga, e ela é especialista em comunicação conectiva não violenta. Então, eu gostaria que vou até passar a palavra para ela, que ninguém é melhor do que ela para se apresentar, para falar quem é, quem fui, quem sou, e o porquê que a gente achou muito interessante trazer a Ana aqui. Eu agradeço em nome do IBF, em nome dos nossos patrocinadores, a sua disponibilidade de nos ajudar. Muito obrigada mesmo. É ouvindo, debatendo, conversando que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente fica um profissional bom e uma pessoa boa. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigada mais uma vez. Bom, gratidão recíproca, Ana e o BF, por me abrir as portas para ter essa oportunidade de falar com cada um de vocês que estão aqui. Gratidão pela presença de cada um de vocês, né? Pelo interesse e realmente por estarem aqui, né? Porque eu vejo que hoje tem tanta concorrência. Nesse horário tem muitas lives, muitas coisas acontecendo, e vocês pararam, estão aqui, então, extrema gratidão. Né? Falando sobre mim, eu não vou trazer nada de currículo. Eu vejo que quem se interessar pelo meu currículo tem o LinkedIn, tem outras formas de saber de mim. Eu vou trazer o que me faz falar desse tema, né? Comunicação não violenta. Eu sou uma praticante apaixonada por comunicação não violenta, ou CNV, como a gente costuma dizer. E apaixonada não no sentido efêmero, aquela coisa que dá e passa. Não, não é isso. É apaixonada porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu vivo a CNV, mais ela faz sentido para mim. Então, é muito natural falar desse tema. Não é que eu sou aquela doida que só fala disso, não é isso. Mas sempre que eu tenho chance de falar, eu dou muito valor para esse espaço. Né? Então, minha gratidão por estar aqui. Eu começo trazendo uma das coisas de comunicação não violenta, que são os combinados. Os combinados, eles têm uma função de trazer clareza para todos os envolvidos no espaço. Né? Então, para que a gente, eu digo todos nós que estamos aqui, para que todos nós tenhamos ideia de como a coisa vai acontecer, eu quero combinar com vocês que eu vou falar por um tempo, trazendo o que eu acho importante e significativo aqui sobre comunicação, sobre não violência, né? E tentando trazer muito para a prática dessa comunicação não violenta. É claro que eu estou num ambiente corporativo, eu entendo isso, então eu vou falar buscando, a maior parte do tempo, exemplos que venham do corporativo. Tá? Eu falo muito de mim, eu trago exemplos da minha vivência, mas em algum momento eu também vou dar exemplos que não são do corporativo. Porque, como a Ana falou, muito bem dito, a gente está tratando aqui de ser humano. Então, não é uma ferramenta, né? A gente está falando de ser humano interagindo com outro ser humano. E aí, isso acontece em qualquer espaço, não só no corporativo. Mas eu vou tentar me conectar o máximo possível com exemplos do corporativo. Ok? Outra coisa que eu quero combinar com vocês, as perguntas vão ser feitas pelo chat. Então, quem tiver qualquer pergunta para fazer, escreve. Tem a Giovana, que está dando um super suporte aqui. Ela vai ver as perguntas, vai alinhar com a Ana. E depois que eu terminar o meu espaço de fala, aí vai ter essa parte de troca. A troca é muito importante para mim. Eu não trago verdades absolutas, eu trago o meu olhar, trago também o olhar da comunicação não violenta, né, das pessoas que estudam, trabalham, de quem criou isso, eu vou mencionar daqui a pouco. Então, é desse lugar que eu falo, mas eu entendo
que cada um de vocês tem a sua ideia, e mais do que uma ideia, tem uma experiência de vida a respeito de comunicação, a respeito de violência e não violência. E eu não quero de maneira alguma quebrar o que vocês estão trazendo. Eu quero convidar cada um de vocês a pegar tudo que você conhece, tudo que você já viveu, que tem a ver com esses temas, com conflitos, e coloca numa cadeira, sentada bem confortável aí do teu lado. Tá? Essas coisas são tuas, elas não vão fugir. Elas gostam de você, elas vão ficar ali te esperando. Mas enquanto eu estiver trocando ideias com vocês, eu convido vocês a se permitirem escutar o que eu estou trazendo e pensar sobre o que eu estou trazendo. E se no final alguma coisa fizer sentido, você junta o que eu trouxe com o que você já tinha e vai compor da tua forma. Se não fizer sentido, tudo bem, você pega o que era teu e continua, e está tudo certo. Esses são alguns combinados que eu quero trazer. Tá? Bom, eu quero começar, depois da parte dos combinados, falando sobre conflito. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem de conflito como se conflito fosse uma coisa negativa. Eu não gosto muito do conceito de dualidade, bom e mal, certo e errado. Em algum momento da comunicação não violenta eu vou trazer um olhar sobre isso, mas eu vejo as pessoas dizendo, não, eu dou tudo para não entrar no conflito, eu não gosto de conflito, eu não gosto de briga. Então, conflito não é briga. Confronto tem uma tendência para briga, conflito não. Qual a diferença entre conflito e confronto? No confronto, eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia, eu pego a minha lança, você pega o seu tacape e a gente parte para o confronto. Eu vou defender a minha ideia o máximo possível, você vai fazer o mesmo sobre a tua. No final, quem tiver mais força, ou mais fôlego, ou mais qualquer coisa, vai ganhar. E, na verdade, aí é uma coisa muito minha, não necessariamente da CNV, eu percebo que quando só um ganha, todos perdem. O ser humano tem uma ideia equivocada sobre essa coisa de, eu ganhei, mas acaba não acontecendo dessa forma. E durante o nosso encontro eu vou tratar um pouco melhor sobre isso. Então, o que a gente está olhando aqui não é um confronto. O que a gente vai olhar aqui é o conflito. E o conflito, ele é extremamente positivo. Porque se eu falo, eu gosto de amarelo, e você diz, eu gosto de amarelo, e a gente só vai olhar para o amarelo. Eu não cresço, você não cresce. A gente fica ali no mais do mesmo do amarelo. Mas quando eu penso, eu gosto do amarelo, mas eu, nesse momento, preferia o roxo. E você diz, roxo? Não, eu gosto mesmo do branco. E aí eu tento entender por que você gosta do branco. Você se abre para entender o meu olhar sobre o roxo. A gente pode co-criar um marrom. Ou, de repente, em algum momento, eu falo, tá bom, vamos usar o branco, né? E aí, ou não, vamos usar o roxo. E a gente vai fazendo outras co-criações. Então, o conflito, ele traz aprendizado, ele traz oportunidade de troca, ele enriquece. Mas não entra num conflito, olhando para o conflito como um espaço onde dá para ter essa troca e esse crescimento, aí grande chance de eu sair ganhando e o outro também sair ganhando e o sistema sai ganhando, porque quem entrou ali sai modificado de alguma forma. Então, hoje eu vou falar da comunicação não violenta na gestão de conflitos. E o conflito não precisa ser aquela decisão master top. Ela pode ser uma coisa de uma dupla de trabalho, né? Ali na baia de trabalho. Pode ser uma coisa simples, mas ela acontece. E a comunicação não violenta, ela traz um olhar... muitas pessoas me dizem que, Ana, é uma técnica, é uma ferramenta. Então, se você quiser, não vou dizer que não pode, né? Quem sou eu para dizer que você não pode alguma coisa? Mas eu acho que não combina dizer que comunicação não violenta é uma técnica ou uma ferramenta. Porque, por exemplo, uma ferramenta, Excel, planilha de Excel, né? Imagino que todos vocês realmente já tiveram um contato mínimo que seja com Excel.
É uma ferramenta, né? Eu aprendo uma técnica de como montar as fórmulas, de como executar da melhor maneira possível e fazer, gerar gráficos e utilizar planilha, enfim. É muito específico. Eu uso isso num determinado momento quando eu quero fazer, por exemplo, um fechamento, né, mensal de contas, enfim. Mas quando eu saio dali, não necessariamente eu preciso de Excel. Agora, comunicação acontece o tempo todo. Eu me comunico comigo e cada um de vocês se comunica consigo mesmo, né? A comunicação começa de cada um consigo mesmo. E isso acontece o tempo todo. A gente pensa o tempo todo e a gente comunica, troca ideias aqui dentro, né? Eu troco comigo e vocês com vocês. Então, como é que eu vou dizer que algum tipo de comunicação é uma técnica? Sabe, eu acho que é minimizar muito, restringir muito. Não vejo uma funcionalidade nisso. Então, aqui, convido vocês a pensarem que comunicação não violenta não é uma técnica. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa, né? Porque eu não sei exatamente o que cada um traz sobre esse tema. Imagino que existem pessoas aqui que nunca ouviram falar. Existem outras que já leram tudo, já viram todos os vídeos do Marshall, enfim. Mas em algum momento você pode ter ouvido alguém dizer 4 passos, 4 etapas. Não gosto disso, porque parece receita de bolo, né? E a receita de bolo, se eu sigo passo a passo, bato o ovo, acrescento leite, ponho no forno, com a farinha e tal, aquilo é meio que um produto que não tem erro. Mas, de novo, comunicação, eu estou falando de ser humano. Então, não acho que tenha 4 passos. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes, que no meio da comunicação não violenta a gente costuma dizer que são estruturas ou princípios. E aí, tem uma pessoa, a primeira dupla com quem eu fiz uma formação de comunicação não violenta foi a Sandra Caselato e Yuri Haas. E a Sandra, ela usa uma metáfora que eu acho muito legal. Ela diz que esses princípios são como aquelas rodinhas que a gente acopla na bicicleta de criança, logo que está começando a andar de bicicleta. Ainda não sabe, não consegue ter o equilíbrio para andar sem a rodinha. Então, a gente coloca as rodinhas e aquilo dá um suporte. Mas chega um momento que a criança, por si só, ela entende qual é o ponto de equilíbrio. Ela interage ali com a bicicleta, com o entorno, para a rua, onde ela vai, enfim. E ela não precisa mais da rodinha. E eu vejo assim, quando a gente começa a pensar em comunicação não violenta, a gente pensa nesses princípios. Depois, a coisa vai tomando uma forma que acaba ficando um pouco mais natural. E a gente não é que joga fora as rodinhas. A gente sabe que os princípios existem, mas eles já estão meio que introjetados na nossa prática. Então, eu vou falar um pouquinho aqui dos princípios. Mas antes, eu quero trazer de onde veio a comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta nasceu na década de 60 para 70, nos Estados Unidos. Quem sistematizou a CNV foi um psicólogo americano, o nome dele é Marshall Rosenberg. E ele teve como base a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, que é um psicólogo que foi professor do Marshall e é humanista, né, tem uma abordagem humanista. Ele usou também a não violência do Gandhi. E a não violência do Gandhi é muito interessante, porque não é fugir, né? O Gandhi encara, mas não de uma forma violenta. Então, isso foi agregado. E também o ativismo do Martin Luther King, e tem mais muitas outras coisas nessa sopa que o Marshall fez. Tá? Não vou entrar no detalhe da história, porque eu quero realmente ter tempo para falar mais da prática. O Marshall, ele diz que se for dizer comunicação não violenta numa palavra, ela é conexão. E aí eu não sei se faz sentido quando eu falo isso para vocês, porque muitas pessoas chegam para mim dizendo assim, essa história de comunicação não violenta deve ser para aquela pessoa que concorda com tudo, que é passiva, que, assim, dá tudo para não entrar numa briga. Para mim isso não serve, porque eu gosto de ter minha opinião e tal.
Então, quer dizer que comunicação não violenta não é ser bonzinho, não é ser fofinho, não é ser cordato, não é fugir, né, se esconder para não colocar o que pensa, não é nada disso. Não é também aquela pessoa que fala por favor 10 vezes numa frase, ou que fala suave e chega para você e fala, ai, por favor, eu vou te fazer um pedido, será que você pode? A pessoa pode falar dessa maneira e está sendo super violenta. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Então, a comunicação não violenta não é nada disso. A comunicação não violenta é um jeito de se comunicar. Eu me comunico comigo, e depois que eu me comunico comigo, eu consigo pensar em me comunicar com o outro. O Marshall traz muito isso. Tudo começa na primeira pessoa, né? Eu comigo. Isso não é egoísmo, isso não é egocentrismo. Isso é porque se eu não tiver clareza do que está batendo aqui, de como eu estou me sentindo, do que é importante para mim, na hora que eu for falar com o outro, eu também não vou ter clareza para me expressar. E na hora que eu for escutar o que o outro está dizendo, eu vou estar com coisas gritando aqui dentro de mim ainda. Então, eu não vou conseguir, muitas vezes, escutar o outro, porque eu ainda não consegui me escutar. Tá? Então, a comunicação não violenta, conexão, começa comigo, autoconexão. Okay? Falando dos princípios. Já trouxe que não tem fórmula, né? Mas os princípios, na chamada, no vídeo que eu fiz aqui para chamar vocês para esse momento, e o IBF divulgou, eu não sei se todos assistiram, mas eu fiz uma provocação. Eu perguntei, quando você está vivendo um conflito, se você tiver que escolher entre falar ou escutar, qual é a tua escolha? Ana, qual é o certo? Não existe certo, nem errado. Existe o mais adequado, o mais apropriado para cada momento. E aí, a autoconexão ajuda muito nisso. Quando eu olho para mim e percebo o que nesse momento faz sentido. E como eu percebo o que nesse momento faz sentido? Eu olho para os meus sentimentos, como eu estou me sentindo nesse momento. E aí, eu sei que aqui tem muita gente de exata, né? Afinal de contas, executivos de finanças, e talvez vocês estejam pensando, agora a Ana vai entrar com aquela parte de abraçar a árvore, né? De ir para o lado de humanas e... Não é abraçar a árvore. Não é algo, assim, que seja espiritualista, que seja de outro planeta, não é nada disso. Eu estou falando de sentimentos porque não importa a área que você atua, você é ser humano. E se você é ser humano, você tem sentimentos. Então, se você está em qualquer momento do dia, é muito bom essa autochecagem. Eu perceber como eu estou me sentindo aqui e agora. E o como eu estou me sentindo aqui agora tem a ver com as coisas que são importantes para mim. Porque se as coisas que são importantes para mim, elas estão presentes, elas estão atendidas, as minhas necessidades atendidas de alguma forma, os meus sentimentos vão ser confortáveis. Mas, se elas não estão atendidas, se o que é importante para mim está meio obscuro, eu não consigo ter clareza, os meus sentimentos podem ser desconfortáveis. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Antes de fazer esse encontro, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião de alinhamento com as pessoas do IBF. Então, naquele momento, eu tive a chance de fazer as perguntas e sanar as minhas dúvidas. De como seria, quanto tempo eu teria, o que eu poderia falar, assim, as coisas que eu pensava, mas dentro do tempo. Pude trocar ideias com eles. Quando eu fui, eu estava curiosa, eu estava preocupada, porque tempo é uma coisa importante para mim, e eu não sabia quanto tempo eu teria de fato. Eu estava curiosa para saber que tipo de público eu teria. E eu não tinha clareza a respeito disso, né? Mesmo vendo o nome do instituto, mas eu queria um pouco mais de detalhe. Então, os meus sentimentos eram levemente desconfortáveis, porque as minhas necessidades, as minhas coisas importantes, a clareza sobre tempo, sobre público, sobre outras coisas que eu perguntei,
eu não tinha. Então, não estava sendo atendido. Mas depois da reunião, tudo ficou claro, eu pude sanar todas as minhas dúvidas. Então, hoje, quando eu vim aqui para o evento, os meus sentimentos já foram outros. Eu já vim bem confortável. Eu vim animada. Eu ainda vim curiosa, porque eu não sei o que vai acontecer aqui, né? Como a minha fala vai ressoar em cada um de vocês. Eu não tenho como medir isso. Principalmente no online, né? A maioria das câmeras fechadas, eu não tenho essa oportunidade. E está tudo bem. Você está de câmera fechada e se sente tranquilo assim, tá tranquilo para mim também. Mas estou dizendo que eu estou com uma curiosidade, mas é uma curiosidade que não me desconforta. Então, eu posso não ter clareza nesse momento a respeito de como está sendo isso para vocês, mas eu consigo ver isso como algo que me anima, que me chama para falar mais, de uma forma mais assertiva possível, fazendo o maior exemplo prático possível, para tentar fazer com que vocês tenham a chance de levar isso para o dia a dia. Então, 2 momentos. O momento onde eu não estava tão confortável e um momento onde eu estou bem mais confortável. Sentimentos e necessidades. É assim que a comunicação não violenta fala. Se você pegar os livros do Marshall ou assistir os vídeos dele no YouTube, é dessa forma que ele vai colocar. Então, quando eu percebo os meus sentimentos e vejo as necessidades que estão por trás, eu consigo me conectar comigo mesmo. E, a partir disso, eu consigo me expressar com autenticidade para o outro e para mim mesmo. E essa expressão autêntica, vejamos, autenticidade não é sincericídio. Porque aquela fala de, Ana, eu sou sincera, eu sou muito sincera, o que eu tenho para falar eu não mando recado. Normalmente, quando eu tenho essa postura, a minha fala tem muito julgamento. Tem muito do eu acho, na minha opinião, mas é uma coisa assim muito sem embasamento até. É muito, bateu aqui, eu estou expressando. Isso é a sinceridade, que eu costumo chamar de sincericídio. Porque muitas vezes mata a conexão, antes mesmo dela começar a se estabelecer. Agora, quando eu sou autêntica, eu olhei para mim, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que é importante para mim, se está sendo atendido ou não naquele momento. E aí eu me expresso desse lugar. E eu poderia, aqui agora, por exemplo, me expressar desse lugar, falando para vocês assim, olha, eu quero fazer um convite. Eu gostaria de, em algum momento, conseguir ver o rosto de cada um de vocês. Veja, eu já chequei comigo, que eu tenho aquele sentimento de curiosidade, porque eu gostaria de saber que tipo de pessoa está aqui, né? E não é se você é um executivo, um diretor, um sênior, um júnior, não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser humano. Então, eu poderia expressar esse meu sentimento, essa minha necessidade e fazer esse convite, esse pedido. Tá? Aqui, mais ou menos, eu já trouxe uma parte dos passos, né? Passos dessas estruturas. Eu penso em me expressar com autenticidade. E quando eu penso na expressão autêntica, eu tenho que saber o que eu estou sentindo e o que é importante para mim, as minhas necessidades. Uma outra coisa nesses passos, a escuta. Porque quando eu olho para os meus sentimentos, para as minhas necessidades, eu converso comigo e eu me escuto. E a partir desse momento que eu já sei como eu estou, e não precisa ser algo tão profundo, tá, gente? Minimamente, só para entender como está aqui, para eu ter disponibilidade para entender como é que está do outro lado, com a outra pessoa. Aí eu vou para o outro. E aí eu retomo a pergunta que eu fiz na chamada, que nesse momento é interessante oferecer um espaço de fala para o outro e eu escutar o que o outro está falando. E é escutar com presença presente, é uma escuta ativa, é escutar querendo escutar, é escutar para conectar, é escutar para, se for possível, compreender, não é escutar para concordar. Eu posso compreender o que você diz e eu não concordo. Eu estou falando um monte de coisas aqui e vocês podem compreender o que eu estou dizendo e não concordar. E está tudo bem.
Mas se vocês compreendem, se eu compreendo o que vocês falam, existe uma conexão, existe uma escuta ativa nesse momento. Então, a escuta ativa, ela demanda presença presente, eu quero escutar. E eu já chequei comigo se eu tenho essa disponibilidade para escutar. Porque às vezes eu quero, mas eu não tenho tempo. Eu quero, mas eu estou morrendo de fome. E eu só tenho 15 minutos para a próxima reunião. Então, eu quero escutar, mas olha, não consigo. Ou a gente faz junto para a cantina e você vai falando e eu vou dividindo a minha atenção, não estou 100% presença presente, porque um tanto eu estou pensando na comida, o outro tanto eu estou tentando escutar. Ou a gente marca para escutar no outro momento. É importante ter essa checagem. Acho legal trazer aqui que, às vezes, eu vou para uma reunião, né, de trabalho e quando eu checo comigo, eu vejo que eu não estou num bom momento para ir para essa reunião. Mas é uma reunião do time, eu estou numa empresa, eu não posso dizer que eu não vou, porque é importante a minha presença ali. Vão ser apresentados dados do nosso projeto que eu tenho que saber, enfim. Nessa hora, convido você, além de ter autoconexão, né, porque eu me percebi que eu não estou bem, de ter autoacolhimento também. E aí, eu traço uma estratégia comigo. Eu vejo o que eu posso fazer. Acho que se eu pegar uma água, pegar um chá, eu pegar um café, acho que isso, um chocolate, né? Se eu conseguir sentar num lugar mais perto da janela, ou mais próximo do ar-condicionado, porque está muito calor, aí o meu desconforto vai ser menor. Eu começo a traçar uma estratégia comigo, de como eu vou conseguir estar mais presente naquela reunião. Ana, o que isso tem a ver com conflito? Olha, se eu estiver desconfortável na reunião, qualquer coisa que alguém fale ali que não bata muito com as minhas ideias, pode acessar um gatilho e eu vá falar de uma forma que não vai fazer muito sentido. Isso pode gerar um conflito e até transformar em confronto. Muitas brigas acabam acontecendo assim, de coisas tolas, de coisas que não estavam nem ter sido ditas. Então, quando eu pratico esse autoacolhimento, é mais fácil de eu evitar o conflito, mas se também o conflito aparecer, eu estou numa situação mais confortável. Então, eu consigo gerenciar melhor. Então, eu já falei de autenticidade, de expressão autêntica, quando eu vejo meus sentimentos, minhas necessidades. E aí eu trouxe a escuta ativa, onde eu vou estar o máximo de presença presente para escutar realmente o que a outra pessoa falou. E nesse momento, é bem legal poder mostrar para a pessoa que eu escutei o que ela falou. E como eu mostro isso? Eu posso recontar, mas não é recontar no detalhe, tá? Não é ficar anotando tudo que o outro falou para depois ficar disparado, tipo um papagaio de pirata. Não é isso. Eu estou prestando atenção de verdade. E aí eu começo a perceber as coisas que a pessoa dá mais ênfase, as coisas que ela fala mais de uma vez, as coisas que são importantes para ela. E na hora que ela dá um espaço, eu falo, olha, eu só quero entender se eu estou realmente compreendendo, né? Quero só checar. Você falou que, para você, o prazo que tem para esse projeto, né, a data de entrega, está sendo desconfortável, não está caindo bem, porque você acha que está muito apertado, é isso? E aí, quando eu falo isso, eu só trouxe uma coisa do que ela falou. Existe a possibilidade da pessoa dizer, isso, tá vendo, você está me entendendo. Porque é isso mesmo, é um absurdo, o comercial vendeu, mas o comercial não pensa na gente, né? Não pensa, nós que somos de TI, temos que fazer a entrega, o comercial só põe prazo para, né, agradar o cliente, mas não vê a demanda que a gente tem aqui, enfim, e aí a pessoa fala. Uma outra coisa que conecta é esse espaço da pessoa falar. É muito bom, né, poder esvaziar. Então, quando você oferece uma escuta verdadeira, um espaço onde você está realmente presença presente ali, querendo escutar o outro,
conforme o outro se sente escutado, isso vai dando uma calma, sabe? Vai dando aquela sensação boa, uma sensação confortável. E aí, quando o outro está nesse lugar de conforto, fica mais fácil do outro conseguir me escutar. Veja, isso não é um plano ardiloso para o outro me escutar. Não é isso. Eu estou só dizendo que quando eu ofereço uma escuta, fica mais fácil a conexão se estabelecer e o outro depois ter chance de me escutar. Mas se eu realmente preciso falar, quero ser escutada antes, tá tudo bem, porque eu já chequei comigo aqui, a coisa está gritando aqui dentro, eu preciso esvaziar, ok? Então, eu falo isso para o outro. Mas eu não falo do outro, eu falo de mim. E aí, uma outra coisa da comunicação não violenta que eu já mencionei, falar na primeira pessoa do singular. Em vez de eu dizer, olha, eu preciso que você me escute. Eu preciso que você arrume tempo, eu sei que você é super ocupado, mas para de me enrolar, arruma um tempo para a gente conversar, porque eu preciso falar com você. Isso não conecta. Eu estou julgando, estou falando um monte de coisas, pondo rótulos, né? Você é uma pessoa que não tem tempo, você é muito ocupado, você não arruma tempo para mim. Isso, o outro faz o quê com isso? O outro se protege. O outro vai dizer, não é nada disso. Ele vai vir na proteção. E o meu espaço de fala se perdeu ali. Mas se eu chego e digo, olha, eu estou num momento assim que eu preciso falar com alguém. E eu quero falar com você. Porque eu vejo que você é uma pessoa que consegue escutar e agregar valor quando você me dá o seu feedback. Sempre que eu faço esse movimento com você, o que você me traz, realmente eu fico pensando e eu consigo ter mais soluções, ampliar o meu olhar, né? Então, eu queria que você me escutasse. Você tem um tempo para mim? É um pedido. Aí, mas veja, esse elogio, entre aspas, que eu fiz, tem que ser sincero. Tem que ser algo realmente que eu valorize no outro. Isso conecta. Se for só aquele elogio vazio, estou fazendo forçado, gente, comunicação não violenta não dá para ser forçado. Ok? Tem que ser genuíno. Eu posso falar não do outro, eu posso falar de mim. E aí, vulnerabilidade consciente. Eu não vou chegar para o outro dizer, olha, minha vida está uma miséria, você... o salário que eu ganho aqui não dá para nada, nessa pandemia os gastos subiram muito. Não, não é isso. Eu vou falar com consciência. Eu vou dizer, olha, eu estou precisando falar um pouco, porque eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo triste, preocupada, porque eu percebo que eu não estou rendendo como eu rendia antes. Eu estou confusa, essa coisa da pandemia parece que nunca vai acabar, pelo menos é assim que eu estou vivendo. E eu queria muito que você me escutasse. É possível. Isso é um pedido também. Da mesma forma que eu pedi da outra vez, estou pedindo agora. Quero trazer aqui um outro diferencial entre pedido e exigência. Pedido, aceita não como resposta. Exigência, não aceita não. E aí entra aquela história que eu falei lá no começo sobre o por favor, né? Aquela pessoa que fala por favor 1000 vezes, que fala baixinho, suave, que vai com aquele sorrisinho todo meigo para te pedir o favor. Mas quando você diz sim, tá tudo bem, melhor dos mundos. Porém, se você diz não, a casa cai. Então, recuperando, resgatando esse exemplo, né, de quando eu peço para falar com a pessoa, eu faço esse último pedido. Falo de mim, falo que eu estou triste, que eu estou preocupada, que eu não estou lidando bem com a pandemia e que eu preciso, né, conversar. E será que você pode me ouvir? Será que a gente pode conversar? E a pessoa diz, olha, eu não consigo. Hoje a minha agenda está cheia e ainda tenho que mandar aquela planilha e amanhã eu vou viajar para fazer não sei o que para a empresa. Aí, se for uma exigência, se eu tiver liberdade, eu vou ser muito violenta.
eu vou dizer, você não escuta mesmo. Você diz que é parceiro, mas não é. Quando você precisa, e aí eu resgato, aquele dia que você precisou, era 1h da manhã, você mandou o WhatsApp para resolver aquela planilha que estava travada lá no seu computador, e eu te salvei, né? Porque eu sou master artificial. Nessa hora você tem tempo para mim. Agora que eu preciso, você tira o seu da reta. É assim mesmo, né? Agora eu estou vendo quem você é. Gente, exigência, né? E aí vem a raiva e toda a violência da comunicação. Então, tomem cuidado para perceber quando vocês estão fazendo uma exigência transmutada, travestida, na verdade, travestida de pedido. Sabe o lobo mau em pele de cordeiro? Então, quando você pega uma exigência e chama ela de pedido, e faz a vozinha do gatinho do Shrek toda suave, mas, na verdade, não. Você não está preparado para receber um não. Tudo isso que eu estou trazendo são coisas que podem disparar conflitos, que podem ser mal interpretadas e pode transformar algo muito simples numa coisa gigantesca. Agora, eu vou trazer quando eu estou no conflito de fato, né? Quando o conflito já se instalou. Então, um exemplo, estou num grupo de trabalho falando sobre um projeto, e aí somos em 5 pessoas, e cada um deveria pensar num jeito, né, numa solução para aquela demanda que a gente tem. 2 pessoas não fizeram isso, então estamos 3 na roda, eu, a Maria e o João, e cada um querendo defender a sua ideia. Voltando lá para o começo da minha fala, se cada um pegar a sua arma e for para a batalha, isso é um confronto. Isso não vai dar um bom lugar. Então, convido você nessa hora a pensar na possibilidade de transformar o confronto no conflito. Ana, mas os outros não conhecem comunicação não violenta, os outros não fazem isso, os outros são os outros. Trago aqui uma outra parte da comunicação não violenta, autorresponsabilidade. O que eu faço com as coisas é minha responsabilidade, o que o outro faz é a responsabilidade dele. Se eu, Ana, escolhi trazer a comunicação não violenta para a minha vida, foi uma escolha minha. Se eu uso com pessoas que não conhecem a CNV, e às vezes eu uso com pessoas que conhecem a CNV e dizem assim, olha, eu conheço esse negócio aí, mas eu prefiro ir para uma boa briga. E às vezes vem comigo para uma briga. Só que eu não tenho esse olhar. E aí não é ficar no julgamento, mais um dos princípios, né? Não ficar no julgamento. Ana, então a comunicação não violenta diz que é para não julgar? Impossível. Impossível. Julgamento faz parte do ser humano. E é até uma coisa que nos ajuda na proteção. Estou numa rua à noite escura, vou parar o carro para ir na casa de uma amiga, tem um julgamento. Nossa, mas vai deixar o carro aqui, nessa escuridão? Será que não tem um estacionamento? Será? Julgamento. Nessas horas é uma coisa boa. Mas naquela interação, o julgamento não me ajuda. Então, o julgamento vem falar, o Dominic Barter, que é um inglês radicado no Brasil, que trabalhou com Marshall e fala de comunicação não violenta, vive comunicação não violenta, ele diz, todo mundo tem um Galvão Bueno aqui do lado. E se o Galvão Bueno está falando, e eu dou voz para ele, espaço para ele, e ele fala, Ana, nossa, o seu tempo está acabando, e ainda tem tanta coisa para falar. Eu falo, sério? É isso mesmo? Não, você não está dando conta. É verdade. E eu fico nessa troca aqui, eu e o Galvão, eu esqueço do que está acontecendo aqui. Isso não me leva para lugar nenhum. Então, nessa hora, também não é dar um cala-boca no Galvão, porque ele vai ficar com mais raiva e vai gritar em vez de falar. Olhar para mim e dizer, olha, julgamento, eu sei que você está aí, em algum momento a gente vai trocar ideia, tá? Mas não agora. E o julgamento fica, mas eu não presto atenção, eu estou escutando aqui, não estou escutando aqui. Tá? Escuta ativa com quem eu quero. Eu posso fazer essa escolha. O ser humano tem livre-arbítrio, é possível fazer escolha. Então, eu escolho não trocar ideia com o julgamento. Eu escolho olhar para a pessoa. E aí, nessa hora, que entra o que eu falei de conexão, né? Conexão eu comigo mesma, conexão eu com o outro e conexão com o sistema.
Porque eu posso pensar, se eu fosse para ganhar, eu diria, não, eu quero ser a primeira a falar a minha ideia. Ou se o João falar a ideia dele, eu já começo a procurar quais os gaps, quais os possíveis erros, para matar a ideia dele e dizer que a minha é melhor. Isso é confronto. Agora, se eu penso que para cada um ali da equipe, o João, ele investiu tempo para trazer a ideia dele, assim como eu também. E a Maria também. Então, dá espaço, dá vez e voz para cada um. Porque se cada um tiver vez e voz, na hora que eu for falar, eles só falaram deles. Aí, grande chance deles escutarem a minha também. E não é uma exigência, é só um pedido que eu vou fazer. Né? Olha, eu escutei, agora eu quero falar a minha. Mas sem impor nada. Tá? Então, no conflito, na gestão de conflitos, pensar em as estruturas da comunicação não violenta. Né? Eu venho buscando conexão. Primeira coisa, conexão comigo mesmo, conexão com o outro, em qualquer momento, principalmente no conflito, isso é muito importante. Eu venho disposta a me expressar com autenticidade, falando do que eu estou sentindo, do que é importante para mim, não indo para o chororô, não indo para o vitimismo, mas falando de uma vulnerabilidade consciente. Eu tenho para quê me expor o que eu estou trazendo. Eu faço uma escuta ativa. Quando eu estou escutando, eu me deixo aqui de lado, porque eu já me escutei, então eu estou tranquila de me colocar aqui e escuto você. E estou 100% focada em você. Só existe você. Saiu todo mundo dessa sala, só estamos eu e você. Tá? Vou olhar aqui um nome também do Kátia Simone. Tá? Vamos supor que eu estou escutando a Kátia Simone. Só eu e ela. Morre o resto do mundo. E depois eu vou escutar a Mariana Prado. Morre o resto do mundo, são só nós duas. É assim. Mas você está num grupo de trabalho, Ana, ok. Mas quando aquela pessoa está falando, eu não estou prestando atenção no burburinho. Eu estou 100% conectada no que a pessoa está trazendo. Tá? Não para responder, mas para compreender. E não necessariamente concordar, ok? Lembrando disso. E, uma última estrutura importante, o que eu faço com isso? Quais as estratégias? O que eu quero fazer com isso? Nessa hora eu tenho que entender qual é a minha intenção, né? O que eu vou fazer, para que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer alguma pergunta, para quê? O que eu quero com aquilo? Eu quero humilhar o João, dizendo que a ideia dele é fraquinha? Ou eu quero que ele me explique realmente um pouco mais, porque eu não entendi de fato o que ele quis trazer. Tá? Porque se for para humilhar o João dizendo que a ideia dele é fraquinha, gente, não faz sentido. Estou dentro de uma empresa, faço parte de um grupo, tenho que pensar no todo. Penso em mim, eu comigo mesma, penso no grupo e penso no todo. Né? O que é importante para a empresa? Importante para a empresa é cumprir o prazo para esse cliente. Ok, e como eu faço isso? Como eu ajudo o grupo? Não é ficar dizendo, mas esse prazo é impossível, mas esse prazo de jeito nenhum. Quem é a louca que vendeu esse prazo? Não é por linha na fogueira. É tentar ver com os outros, compor, para que a gente chegue no melhor dos mundos dentro do possível. E pode ser que a gente chegue dizendo, não vai dar para cumprir esse prazo. Não vai dar. E aí, como a gente faz para negociar isso com o comercial fala isso com o cliente. Eu quero honrar o tempo, o que eu pensei de tempo para fala era isso. Comunicação não violenta é muito mais do que isso. Mas eu vejo valor em abrir para as perguntas, porque às vezes das perguntas podem vir coisas que vão para a prática e agregam mais valor ainda. Ana, muito obrigada pelo que você falou, é interessante, eu tenho 57 anos, sou financeira há muito tempo, mas você falou uma coisa que me ensinou muito, Ana, muito mesmo, o pedido, ele aceita não como resposta, a exigência não aceita não como resposta. Então, a forma como você se coloca já diz o que você vai ter, que resposta você vai ter. Só um detalhe que realmente isso me tocou, obrigada pelo aprendizado. Eu tenho aqui várias perguntas, tá? Eu tentei fazer uma compilação de algumas delas, e tem aqui, algumas pessoas perguntaram
coisas similares. Como que a gente pode implementar uma comunicação não violenta com pessoas que não estão abertas a uma comunicação não violenta? Exatamente porque elas têm uma postura pessoal de julgamento. Como você nos ajudaria a sair de uma situação desta? Eu vejo que na prática a comunicação não violenta chega pelo exemplo. Então, quando tem alguém no grupo que pratica, que vive a comunicação não violenta, e assim, isso não significa que você vai acertar o tempo todo, tá? Eu quero quebrar a ideia aqui de que eu, Ana, nossa, sou comunicação não violenta na veia. Não, eu erro, eu caio, bato com a cara no chão, mas é legal, porque eu tenho consciência de quando eu sou violenta. Eu acho que isso é importante, que as pessoas tenham a consciência de quando são violentas. E eu celebro quando eu percebo, porque eu falo, bom, eu já estou percebendo, agora eu posso mudar. Porque quando eu nem percebia, aí que eu não ia mudar mesmo. Né? E aí, eu estou usando isso para as pessoas dentro dessa tua pergunta. Porque, às vezes, eu praticando a comunicação não violenta das pessoas, elas começam a perceber alguma diferença. Elas não entendem muito bem o que é, mas elas gostam. E aí, elas começam a querer replicar de alguma forma. É interessante, porque eu percebo que isso acontece e eu percebo que é meio que no escuro, porque elas não sabem o que é CNV, nem sabem que eu estou usando CNV, né? Mas elas tentam, eu acho que talvez não seja nem tão consciente. E é a partir disso, tá? Então seria a partir do exemplo. Sim, tá. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que é bem pertinente, eu também acho. Como que é possível a gente passar, no caso de um gestor, tá? Ou até de um não gestor, desde que você tenha excelência, você saiba o que você está dizendo, queira defender seus pontos de vista, mas vamos colocar no ponto de um gestor. Como que é possível você passar autoridade para uma equipe sem utilizar uma comunicação mais assertiva, que possa ser até grosseira ou incisiva? Como seria uma boa maneira de você fazer isso através de uma comunicação não violenta? Tipo, não é chegar assim e falar, olha, eu quero que vocês façam isso e ponto. Isso não funciona, a gente que é mais velha sabe que não funciona. O que você nos ajudaria nesse ponto, Ana? Adorei a pergunta, adorei a pergunta. Eu só quero complementar a última, que eu esqueci um detalhe. Às vezes as pessoas querem disseminar a comunicação não violenta e acabam dando livro para a pessoa, sabe? Você não conhece a CNV? Vou te dar o livro de presente. Isso não é uma boa estratégia, tá, gente? Porque quem recebe o livro assim do nada pensa, a pessoa está querendo dizer o quê? Que eu sou violenta na minha comunicação? Imagina, eu não sou, não sei o quê. E aí fica reativo e o tiro sai pela culatra. Voltando para essa pergunta que você fez por último, acho muito interessante porque eu sou da época em que mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo, né? E nessa época, a parte técnica contava muito. Muitas vezes a pessoa era extremamente boa na técnica e, assim, horrível enquanto ser humano. E o que a gente da equipe escutava era, olha, vocês têm que saber lidar com a pessoa, porque ela é master blaster naquilo que ela faz. Hoje não é assim. Até na abertura você trouxe isso, né? Tudo está mudando muito rápido. Consigo aprender coisas no tutorial do YouTube. Então, assim, a técnica... Eu trabalhei com um gestor numa mentoria no começo do ano, que ele disse, eu sou contratado pelo meu currículo e demitido pelo meu jeito de falar com os meus líderes, não com os meus liderados, mas com os meus líderes. Porque eu acho que os meus líderes não têm capacidade para ser meus líderes. Então, e aí a gente fez um trabalho sobre isso. Como falar? Primeiro, desconstruir aquela ideia de que, porque você é líder, você tem que ter todas as respostas. E que você passa segurança quando você afirma. No mundo atual, verdades absolutas estão cada vez mais fora de moda e fora de propósito. O que é um dress code hoje numa empresa, amanhã já não é mais. A pandemia, tinha muitos lugares que não, a gente tem que ser presencial, uma área grande, todo mundo aqui, não sei o quê. Com a pandemia, home office. O maior exemplo do que esse, né? Super atual. As coisas mudam assim.
Então, verdades absolutas não cabem. Você tem que ser a pessoa que sabe tudo só porque você é líder. Você não é líder só porque você sabe tudo. Você é líder porque você tem todo um conjunto de ser humano, né? Você tem um olhar mais assertivo, ok. Mas você tem na sua equipe pessoas que não têm olhar mais assertivo. E está tudo bem. Porque quem não tem um olhar mais assertivo pode ter um olhar mais amplo. Porque não está tão focado no detalhe. Então, pega outras coisas, né? Tá aqui, mas está também olhando para lá e para cá, e isso pode ser bom. Então, saia dessa coisa que você, enquanto líder, tem que ser o todo-poderoso. E use vulnerabilidade consciente. Quando você não sabe, diga que não sabe. Valorize alguém da sua equipe que sabe fazer um uso de um software que você nunca nem ouviu falar, mas que é muito bom dentro da área que você trabalha. Não ache que aquele cara está competindo com você, que ele vai tirar o seu trabalho. Olha, ele veio, ele sabe mais do que eu preciso me cuidar, preciso aprender também, porque senão daqui a pouco ele vai me passar a perna e vai ser meu líder. Não! Pratique autoconexão, autoconfiança, autoacolhimento, entenda que é cocriação. Tá? O líder hoje, ele tem que trabalhar, é o meu olhar, dentro da comunicação do líder, ele tem que trabalhar a cocriação. Ele tem que estimular em cada um dos liderados um feedback ativo. O que é um feedback ativo? É a minha fala, tá? Nem sei se existe isso dentro, mas um feedback ativo é aquele que ativa alguma coisa dentro da pessoa. É algo que realmente toca e faz a pessoa ter um movimento. Então, quando eu faço uma devolutiva num elogio, eu não digo só, olha, você está de parabéns, você é o melhor vendedor que eu tenho. O que isso significa, minha gente? Eu tenho que dizer o porquê desse. Olha, você está de parabéns, você é o melhor vendedor, porque nos últimos 6 meses você bateu todas as metas. Porque nos últimos 6 meses não teve nenhuma reclamação de cliente com você. Nos últimos 6 meses, a área de TI não reclamou de nenhum prazo que você fechou com o cliente. Porque você sabe conversar com TI, entender TI. Então, eu também valorizo essa coisa que você consegue ter com os outros grupos. Eu acho você ótimo o que você faz. Aí a pessoa sabe o que ela está fazendo. E se ela tiver alguma coisa para melhorar? Também a comparação, que é muito comum. Olha, mas você poderia melhorar no quesito pontualidade. Porque você vê a Maria, ela chega na hora todo dia, e você não. A comparação não leva ninguém para lugar nenhum. Tá? Uma pergunta. Olha, eu percebo, estou olhando aqui sempre com fatos. Estou olhando aqui que nos últimos 3 meses, você teve tantos % de atraso. E aí eu queria entender, está acontecendo alguma coisa? Está com alguma dificuldade? Genuína essa pergunta, tá? Querendo entender realmente. Porque às vezes a pessoa fala, eu mudei, agora pego muito trânsito e tal. Você quer mudar o seu horário? Em vez de ser das 8 às 5, você faz das 9 às 18? Pode? Pode. Tá? Então, um líder se destaca nisso. Enxergando cada um da equipe e fazendo essa conexão. Validando os pontos positivos, ajudando a entender quais são os gaps, né? Deixando o julgamento de lado, explicando o porquê do elogio e o porquê da crítica, sem comparar. Okay? E na hora de falar alguma coisa, o impor, né, que você trouxe, tenta substituir pela cocriação. Olha, eu tenho essa ideia. Pensei assim, que essa parede bege não está muito assim. A gente podia pintar de azul, né? Uma coisa mais chamativa e tal. O que vocês acham? Mas eu, Ana, já sei que o azul é melhor, porque a marca da empresa é azul. Não interessa. Eu abro espaço para os outros terem vez e voz. Porque o liderado, ele vai crescer. O líder tem que ajudar no crescimento do liderado. E para isso ele tem que ter espaço de vez e voz. É por aí. Gostaria só de complementar uma coisa no que você falou. Eu até acho que o bom líder, ele é um generalista na realidade, porque, por exemplo, eu sou uma líder de finanças. Eu não vou comparar o meu conhecimento de TI
com esses meninos que estão saindo da faculdade agora. Eu preciso deles para que o meu conhecimento seja aplicado e viabilizado através deles. Eu acho que é muito interessante isso que você trouxe de cooperação. Então, ele é um generalista que ele é uma pessoa que deve inspirar pessoas, claro, isso é um jargão, mas eu ainda acho que é fato, e que ele deve trazer o melhor de cada um para o time. É assim que ele vai alcançar as metas dele, líder inclusive. Né? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é como que uma pessoa que tem naturalmente uma voz mais grave e mais alta pode ter sucesso com a comunicação não violenta? Então, vou resgatar aquilo do começo da minha fala, né? Que não é ser fofinho, não é ser aquela pessoa suave, né? Quero complementar que, às vezes, a pessoa que fala suave, que fala fofinho, que diz muito sim para os outros, grande chance dela estar sendo muito violenta com ela mesma. Porque quanto mais sim eu digo para o outro, maior a chance de eu dizer não para mim. E aí chega uma hora que a conta não fecha. E aquela pessoa do corporativo, que era super solista, ajudava todo mundo, de repente ela tem um surto. E ela vai ser internada, vai ficar afastada, enfim. Tomem cuidado com isso. Se você tem uma voz mais grave, né, uma fala um pouco mais alto, às vezes também, eu já vi, além disso, né, pessoas que são mais altas, maiores mesmo do que a maioria, isso acaba, né? Principalmente se você é um líder e é desse jeito. Eu tive um líder assim. E ele falava, ele tinha 1,97 m. E as pessoas olhavam para ele, tipo, tá bom. Como é que eu vou discutir com ele? Mas eu tinha muita liberdade com ele. E eu falava, você não percebe que as pessoas têm medo de você. E ele falou, como é que eu falo que não é para ter medo? Eu falei, não, você não fala que não é para ter medo, porque isso a gente não fala, não é assim, né? Você dá espaço para as pessoas. Então, uma forma é isso, de dar espaço para a pessoa. Se você tem esse jeito de chegar mais afoito, mais, né, a própria presença física ou de voz ou de coração é mais forte, já convido você a dar espaço para os outros primeiro. Porque quando os outros falam e percebem que você está prestando atenção, né? E você faz algum comentário de que realmente prestou atenção, a pessoa fala, nossa, essa pessoa está interessada no que eu estou dizendo. E aí acaba ficando mais de igual para igual. Né? Uma outra chance é você dizer, olha, eu sei que eu tenho esse jeito de falar, que eu falo, né, eu tenho essa voz mais forte, eu falo mais alto, mas eu quero que você fique super confortável de entender que eu não estou brigando, que eu não estou querendo ganhar nada, não impor nada, é só o meu jeito. E aí também a terceira coisa é só o seu jeito, mas tome cuidado com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. Tire isso da linha. Procure, de repente, uma fono, algo que possa te ajudar, né? Para rever um pouco como isso pode ser menos desconfortável para os outros. Tá? Porque daí você pensa no todo, né? Voltamos a pensar no todo. É uma verdade isso. Eu tenho 4 perguntas aqui, que são basicamente a mesma pergunta. Aonde a linguagem corporal entra na comunicação não violenta? Como você fugir, achei bem interessante, como fugir das caras e bocas, evitar constrangimento quando principalmente sua chefia discorda da sua opinião? Então, são 4 perguntas ligadas à linguagem corporal versus o seu discurso verbal. O corpo fala. E se eu quero passar uma coisa, mas dentro, eu quero daqui para fora, mas aqui dentro isso não está bem alinhado, o corpo fala o que eu estou aqui dentro. O corpo mostra o que está aqui dentro. A minha mãe costumava dizer que Ana, você mata com o olhar. Porque, realmente, se eu não gosto de uma coisa, o olho verde vira assim um negócio que só dá o olho. Então, quando eu passo a alinhar comigo e entender se eu não estou gostando, eu vejo, eu já sei o porquê eu não estou gostando. Né? O líder está falando e eu não estou gostando. Já sei o porquê.
Aí eu vejo um para quê. Se é importante para mim, se eu tenho uma intenção de trocar ideia com o líder sobre isso, se é válido. Se for válido, eu construo uma forma de fazer isso, falando a partir de mim. Talvez não ali na frente do grupo, talvez eu faça um acordo comigo, olha, eu não vou falar agora, porque aqui na frente de todo mundo, isso pode, enfim, piorar a situação. Mas na hora que terminar, eu vou pedir para o líder um momento para a gente trocar. E nessa hora com o líder, ou com qualquer pessoa que seja que eu faça esse tipo de ação, eu não vou começar dizendo assim, olha, aquilo que você falou, nossa, foi horrível, né? Eu me senti super mal, porque essa tua fala... Não. Isso faz o outro puxar um muro de proteção. Eu falo a partir de mim. Falo, olha, quando eu escutei aquilo, senti um desconforto aqui. Porque eu preciso de mais liberdade, eu preciso de troca. E eu entendi que, em vez de ter reuniões semanais, a gente vai ter reunião mensal. E as reuniões semanais são um espaço para essa troca, que é tão valorosa para mim. Eu já não estou falando nada dele, estou falando de mim. E aí, nessa hora, maior a chance dele me escutar. Se ele vai concordar, né, aquela história, não tenho certeza. Mas se eu for acusando, aí é que não vai conectar, muito menos ter chance de concordar. Uma pergunta aqui é assim, quando você diz que o pedido não aceita não como resposta, mas você precisa falar e recebe o não, ou seja, tem uma necessidade não atendida. Como lidar com a sua frustração, com a sua necessidade não atendida e como a comunicação não violenta pode te ajudar nisto? Eu não sei se a pessoa escreveu de uma maneira equivocada, porque eu disse que o pedido aceita não como resposta. Que o pedido... Sim, quando você diz que o pedido aceita ou não, tá certo, fui eu que li errado, peço desculpas. Quando você diz que o pedido aceita não como resposta, mas se você precisa falar e recebe o não, ou seja, tem uma necessidade não atendida, como lidar com a sua frustração e com a sua necessidade não atendida? Como a comunicação não violenta pode te ajudar nisto? Tá certo. Ok, excelente pergunta. Eu falei que tudo começa comigo, né? Tudo começa a partir de mim. Então, eu tenho uma necessidade não atendida que me deu um sentimento desconfortável e eu vou fazer um pedido a partir disso. Eu vou fazer um pedido para o outro. E é um pedido, o outro diz não. Ok. Veja, a necessidade é minha, o sentimento é meu. O outro é só uma das formas de atender essa minha necessidade. Se eu não consigo que o outro faça isso, porque eu pedi, ele disse não, eu vejo outras formas de atender. E como? Eu posso pedir para uma outra pessoa, por exemplo, eu preciso de... falando líder-liderado, né? Eu vou pedir para o meu líder que eu preciso de um dia de folga, porque eu vou mudar de casa. E aí, para fazer a mudança, eu moro sozinha, eu preciso participar da mudança, eu preciso desse dia de folga. E eu falo com o líder, e ele diz, não, olha, nesse momento é impossível, já estão poucas pessoas aqui no presencial, não tem como. Ok, foi um pedido. Aí eu volto para mim e converso comigo. Quais as outras possibilidades? Eu tenho como pedir para alguém fazer essa mudança? Eu tenho como fazer a mudança no sábado? Eu faço outras possibilidades. Ana, mas a única forma era com o líder. E ele disse não. E aí ficou aquela frustração. Autoacolhimento. Quando eu estou frustrada, eu percebo, ok, eu estou frustrada por causa disso. E o que eu faço a partir disso? Né? Vou mudar de qualquer forma? Vou assumir que eu vou faltar e vou assumir as consequências? Vou falar com uma pessoa do meu time que pode me substituir naquele dia? E aí eu falo com o meu líder, falo, olha, eu já falei com a Maria e já combinei com ela que eu vou ficar de home office. Eu não vou não trabalhar, não é essa a minha ideia. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar de casa. Vou ficar 100% do tempo, os caras carregando a mudança e eu aqui com o meu celular ligada. E ela vai fazer tudo aqui
para me dar suporte. E assim, que não é o dia inteiro, assim que tudo estiver no novo apartamento, eu fecho a porta e venho para cá. Como fica isso para você? É um novo pedido. É gerenciando, tá? Em última instância, se não der jeito, eu tenho que lidar com a frustração de alguma forma. É você com você. Aí é você com você, né? Gerenciar se eu quero ficar, por exemplo, sobre esse líder, né? Sobre esse líder, se eu quero participar desse time, se eu quero mudar de time. Né? Eu quero para mim. Se eu quero ter uma conversa melhor com esse líder, né? Para entender qual é o lado dele, por que ele não quer que eu tenha esse dia, por que ele não quer olhar para o meu lado. E não é intimando, é falando, eu quero escutar você a respeito disso. Tá? Gente, intimar, pressionar, forçar, isso não leva para nenhum bom lugar. Eu estou no lugar certo para mim, né? Também tem que pensar. Sim. Bom, gente, eu tenho mais um monte de perguntas, mas nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ana. Muito obrigada, aprendi bastante. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui participando com a gente também aprenderam. Gostaria de agradecer nossos patrocinadores mais uma vez, a Unimed Campinas, PwC, a Deloitte, a Fios e a Lemos Advocacia para Negócios. E para encerrar a reunião, eu vou te dar um minutinho para você fazer as suas considerações finais, Ana, por favor. Considerações finais, eu vou falar de respeito. Respeito é uma coisa que eu ainda não citei, mas respeito é bom e todo mundo gosta. E o respeito começa eu me respeitando, autorrespeito. Então, percebam em cada uma das ações, das situações que vocês vivem, se vocês estão se respeitando. E depois, não se o outro está te respeitando, mas se você está respeitando o outro. Porque o que eu não pratico comigo, eu raramente vou conseguir oferecer para o outro. E aí eu pratico comigo, eu ofereço para o outro, e talvez o outro consiga me oferecer. É só uma possibilidade. Então, eu acho que foi uma coisa que eu não mencionei, mas para fechar aqui. A Giovana falou que vai, acho, colocar no chat os meus contatos, o WhatsApp e o Insta. Fiquem totalmente à vontade para me procurar com perguntas. Não é necessário se identificar. Pode só dizer, olha, eu vi a tua palestra e eu tenho essa dúvida. E eu respondo. Adoro falar sobre esse tema e, enfim, me coloco 100% à disposição. Imensa gratidão, Ana, pela troca aqui, a presença de cada um de vocês até agora. Imensa gratidão à IBF pelo interesse em trazer aqui. E é isso, gente. Tenha uma excelente noite. Deixa eu te falar, tem bastante gente aqui elogiando a sua fala, falando que aprendeu bastante, falando que foi muito legal. Tem gente que já está te seguindo no Instagram, já está te adicionando no LinkedIn, eu não vou te adicionar no LinkedIn. Então, mais uma vez, Ana, muito obrigada. E para vocês, nossos associados, nossos amigos, uma boa noite. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Gratidão.